Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Por enquanto só até aqui tá bom. Eu amo tanto isso que a gente carrega como igreja, sabe? Essa coisa de ser tão mesclado a nossa veia missional, assim como também a veia de adoração, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito, muito difícil você ter tantas qualidades em um só lugar como nós temos aqui na CIA. Eu amo mesmo esse lugar. E quando o Rogério falou sobre a oportunidade de estar ministrando aqui na conferência, eu pensei, cara, como não trazer uma palavra que coloca esses dois elementos em uma possível contradição, uma provável contradição? Quantos aqui fazem parte do grupo de missionários que vieram? Cadê os missionários? Estão aqui, né? Eu pensei que vocês estavam ali, gente. Desculpa. Sabe, eu fui missionário a maior parte da minha vida. Não do tipo de missionário legal que faz viagens, mas especialmente missionários que vão à rua mesmo, da porta de casa para frente. Por muito tempo Deus sustentou o meu ministério dessa forma, levando a palavra assim. E em algum momento me causava algum sentimento ruim quando eu via tão pouco investimento indo para o lado missional da coisa, e às vezes tão grande investimento indo para conferências, eventos e congressos, sabe? É tão triste que muitos missionários às vezes são desassistidos e abandonados por suas congregações, por suas igrejas, mas não existe, sabe, esse desprendimento todo quando se trata, por exemplo, dos equipamentos do ministério de louvor. A guitarra tem que ser a melhor guitarra, a mesa tem que ser a melhor mesa, o som tem que ser o melhor som. Aí você está lá falando do evangelho de Jesus e você sente, sabe, talvez um certo rancor no coração. Mas isso não é bom, tá? Isso não é bom. É só uma crítica mesmo, uma reflexão que você faz ao que é prioridade para muitas igrejas. Mas sabe, nesse ponto do evangelho, é quando Jesus está muito próximo da sua crucificação, vivendo talvez os momentos finais ali do seu ministério. E a pergunta que eu faço para vocês é: para onde você vai quando a sua vida está por um fio? Quando na verdade tudo que você levantou, tudo que você ergueu está prestes a ruir. Para onde você vai? Jesus, ele decidiu ir para a casa dos seus amigos. Jesus decidiu ir para a casa dos seus amigos, lá em Betânia, que é uma cidadela, uma vila que fica muito próxima de Jerusalém, na Judéia. E lá ele foi na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia chama ele de Simão o leproso. Mas esse é o estigma que ele tinha antes de conhecer Jesus, porque quando ele conheceu Jesus, ele já não era mais leproso. Muito provavelmente ele era parente muito próximo de Lázaro, Maria e Marta. Eu não chutaria que ele era o pai de Lázaro, Maria e Marta, porque elas já viviam na dependência do irmão. Mas vamos supor que ele seja uma espécie de tio, um padrinho, uma pessoa mais idosa. Só que se você olha para o que era a Bíblia no Antigo Testamento, e você entende como que os leprosos eram tratados,
você vê que talvez ir para a casa de um ex-leproso não fosse tão bom para a sua fama, não fosse tão bom para a sua imagem. E Jesus, ele fazia essas coisas de forma muito proposital para confrontar os fariseus, os saduceus e todos os religiosos do seu tempo. Jesus, ele vai para a casa de Simão, é recebido por Lázaro, Maria e Marta, e lá todos eles banqueteando, sabe? E Jesus já estava com a visão daquilo que iria acontecer uma semana depois. Esse dia aconteceu aqui, ó, versículo 1. Um dia, faltava 6 dias antes da Páscoa. Uma semana para a Páscoa. E lá nesse lugar, ninguém falou, ninguém registrou o que Jesus pregou à mesa. Ninguém registrou o que eles comeram. Ninguém registrou o que Jesus fez de milagre. Eles estavam celebrando a ressurreição de Lázaro, que há pouco tempo já havia morrido, e Jesus foi lá e ressuscitou ele. Até que do nada, aquele momento é interrompido por um ato de adoração, mas não qualquer ato de adoração, mas um ato extravagante de adoração. Nesse ato extravagante de adoração, a mulher, ela se lança aos pés de Jesus, Maria. Ela quebra um vaso de alabastro que tinha um perfume muito caro e ela derrama sobre a cabeça de Jesus, até que isso escorre até os seus pés, e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe, o foco daquilo que eu quero falar não diz respeito ao ato dela especificamente, mas a reação que o ato dela provocou no coração dos discípulos. Porque a versão de João, ela fala que Judas, ele protagonizou a fala e falou assim: mas que desperdício, isso poderia ter se vendido por 300 denários e ter dado de comer aos pobres. E eu me lembrei nessa passagem que eu já pensei como Judas. Eu me lembrei nessa passagem que o meu sentimento missional de querer fazer bem para as pessoas, de querer levar alimento, de querer levar, sabe, sustento para algumas famílias, estava registrado na fala de Judas. E nós, como missionários, talvez saibamos que isso não está totalmente errado. Mas o que a Bíblia condena são muitas vezes posicionamentos corretos que são levantados a partir de uma motivação errada. Essa história, ela se registra em mais 3 evangelhos. E se você quiser só acompanhar, abre aí a sua Bíblia em Mateus, mas eu não vou ler, é só para você acompanhar. Mateus, no capítulo 26, do verso 6 ao 26. E Marcos, no capítulo 14, do verso 3 ao 11. Porque quando você quer realmente conhecer uma história da Bíblia, é bom que você compare essa história, sabe, em outros locais também. Se tiver o mesmo registro, faça sempre essa analogia entre o que João registrou, o que Marcos registrou e o que Mateus registrou. Na versão de Mateus, há um acréscimo por parte do evangelista que me chama muita atenção, que é quando ele fala assim: por que você está molestando esta mulher, que fez uma boa ação para comigo? Os pobres vocês sempre terão convosco, contudo, a mim, nem sempre. Pois por onde esse evangelho for pregado por todo mundo, há de se registrar o que Maria acabou de fazer aqui. Por onde esse evangelho for pregado no mundo, eu quero que se registre os feitos dessa mulher. Isso me chamou muito a atenção, porque Jesus, ele pegou um ato de adoração que foi feito dentro de uma casa, no íntimo. Isso não foi feito diante das multidões que Jesus arrastava. Imagine que bonito seria Jesus ali pregando, arrastando uma multidão, mais de 1000 pessoas. Aí vem uma pessoa e faz um gesto de adoração. Talvez isso atrairia para ela algum tipo de fama, as pessoas comentariam, saberiam quem ela era. Mas não, ela escolheu esse momento privado, só Jesus e os seus familiares, para derramar esse perfume na cabeça de Jesus. E Jesus, ele pega aquilo que estava acontecendo no secreto e resolveu divulgá-lo por toda a eternidade. É Jesus quem patrocina, sabe, a nossa adoração, quando ele reconhece que se trata de algo puro, intenso, que está no coração dele.
E para nós é muito fácil hoje enxergar o significado de adoração que essa prática tem. Mas no tempo de Jesus não era isso que significava adoração. Adoração nos tempos bíblicos se tratava de você pegar um cordeiro, subir até o monte, ou ir até o templo, sacrificar esse cordeiro, e você conhece a história. Ela não tinha nenhuma lei, nenhum documento que a pedisse para fazer isso. Não existia nenhum documento, nenhuma prática do Antigo Testamento que falava que derramar perfume significa um gesto de adoração. Isso foi original, isso foi autêntico, isso partiu do coração dela. E Jesus recebeu isso. E o bom perfume que exalou dessa ação não tem necessariamente a ver com as características do nardo, mas exatamente com aquilo que é perfumado na perspectiva de Deus, naquilo que subiu a Ele como incenso suave, sabe? Eu amo mesmo essa passagem. Na versão de Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao 11, a Bíblia diz que Jesus fala assim: por que vocês estão molestando essa mulher? Por que vocês estão incomodados com aquilo que ela fez? Aí ele coloca uma expressão assim: ela fez o que podia. E só em Marcos está dessa forma. Ela fez o que podia. Isso me chama também a atenção, porque adoração tem a ver com você entregar para Deus tudo aquilo que você pode entregar para Deus, sabe? Tipo, se ela não tivesse um frasco de nardo puro, e talvez ela tivesse somente um perfume da Boticário qualquer, e ela derramasse aos pés de Jesus, para ele isso teria o mesmo significado, porque é igual eu falei, não se trata do nardo, das características daquilo que ela entregou, se trata do coração que ela entregou, se trata do percentual dela que foi queimado junto com aquela oferta diante dele. É por isso que, sabe, eu vejo a forma que Jesus avalia as coisas de um jeito muito diferente da forma que nós avaliamos. As coisas que são importantes para Deus em um ambiente de adoração são diferentes das coisas que são importantes para nós. Na outra versão, não foi Judas que falou isso. Na verdade, a Bíblia diz assim: os discípulos, no plural. No plural, todos os discípulos entraram em consenso de que aquilo era um desperdício. Eles entraram em consenso. Só Judas que levantou a bola de falar aqui no Evangelho de João, mas todos eles estavam de comum acordo de que aquilo era estranho, de que aquilo não era normal, de que aquilo poderia até pegar mal para ela. Porque esse mesmo frasco que foi usado por ela, ele era dado de presente para as meninas quando elas eram crianças, para que elas usassem na noite de núpcias, no dia do seu casamento. Elas se perfumavam inteira para se encontrar com o seu marido. E quando ela entrega aquilo, sabe, causou crítica, aquilo causou espanto por parte dos familiares. Talvez Marta estava lavando uma louça na hora que ela sempre estava trabalhando quando estava com Jesus. E Jesus, ele se coloca em posição de defesa da adoração, porque ninguém mais estava do lado dela. E eu não sei se você percebe, mas ela não se defende, ela não fala. É o gesto de adoração mudo mais impactante da história. Ela não menciona uma palavra, ela não se importa com o que dizem dela, ela não se importa com o que estão falando, do que estão pensando, do que estão criticando. Ela continua a lavar os pés de Jesus com seus cabelos, o que para o tempo já era muito estranho, porque o cabelo, ele era a honra da mulher. A mulher, ela deixava o cabelo comprido, ela se guardava, tinha todo um cuidado ali, porque era nisso que eles enxergavam beleza. E ela estava dizendo que o ápice da beleza dela não era nada diante de Jesus, e que ela poderia entregar tudo. É como se ela dissesse: o perfume que eu tenho pode até ser caro, mas não é suficiente. Existe muito mais nessa oferta do que simplesmente um perfume. Não é suficiente. Sabe? Jesus, ele eternizou os atos dessa mulher. 3 evangelistas registram a história dela. E que não se confunda com a versão de Lucas, que está lá em Lucas no capítulo 7, que na verdade é algo muito parecido, mas não vai a esse mesmo episódio. A versão de Lucas conta também na casa de um cara chamado Simão, que uma mulher pecadora vai aos pés de Jesus e ela começa a lavar os cabelos com suas lágrimas e a enxugar com seus cabelos.
Até o ponto que o fariseu fala: se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, né? Se ele fosse realmente o Filho de Deus, ele saberia que ela é uma pecadora. E Jesus, conhecendo o coração de Simão, pegou e falou assim: eu cheguei na sua casa e você não me deu nenhum beijo, e ela não cessa de beijar os meus pés. Ele conta uma breve parábola e diz assim: quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. E essa ação, ela só existe no Evangelho de Lucas dessa forma. E não se trata de Maria. Mas pensa, se ela estava repetindo os atos que aconteceram muito antes desse, porque esse aqui foi perto da crucificação, o episódio de Lucas foi no início do ministério de Jesus. Ela estava reproduzindo as ações de uma mulher pecadora. Ela estava reproduzindo as ações de uma mulher que era conhecida por seus pecados socialmente. Talvez essa tenha sido a única referência para ela fazer o que fez, porque igual eu falei, isso era inédito. Não houve qualquer história parecida na Bíblia que registre um ato de adoração parecido com esse dessa mulher. E Jesus, ele enxerga a adoração como algo que abre as lentes, que abre os nossos olhos proféticos para entender o futuro. Porque é nesse momento que Jesus fala assim, sabe? Ela derramou esse nardo porque ela está me preparando para o meu sepultamento. Ou seja, Jesus estava adiantando para eles informações que viriam somente 6 dias depois, por conta de um ato de adoração que deu acesso a ela, a uma revelação do futuro dela, a uma revelação daquilo que iria acontecer. E é exatamente isso que acontece na adoração, sabe por quê? Porque a adoração, ela parece uma coisa muito nossa, parece que tem muito a ver com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com aquilo que a gente consegue fazer como arte, como música, mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração não está limitada às nossas capacidades de produzir cultura. Na verdade, Jesus ele entende a adoração como uma porta de acesso que te coloca nas regiões celestiais. A adoração, ela te coloca no céu, sabe? Ela desce sobre esse lugar e ela gera uma atmosfera que no seu coração isso começa a ser decodificado como se o próprio céu estivesse aqui. Porque não existe nenhum outro livro na Bíblia que fale mais de adoração do que, por exemplo, o livro de Apocalipse. Porque ele fala uma revelação do céu, coisas que acontecem lá, e diz que a adoração é algo constante. E que os anjos, por mais perfeitos que sejam, eles estão clamando santo, santo, santo. E os 24 anciãos diante de Jesus, eles estão lá tirando as suas coroas, lançando aos pés dele, clamando santo, 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 dia e noite, noite e dia, o tempo inteiro, intermitente, adorando, adorando, porque não existe nada mais celestial do que a adoração. A adoração, ela é extremamente celestial. E a adoração, ela é confusa, ela é estranha aos olhos de quem está muito apegado ao que acontece nessa terra. E é por isso que sempre onde há um ambiente de adoração, haverá sempre alguém pronto, apto para criticar. São as pessoas que não estão entendendo da mesma forma que você está entendendo. Houve uma vez que um profeta, ele estava ali com seu discípulo e ele viu, eles cercados por inimigos. Ele falou, agora a gente vai morrer. Ele falou, desculpa, eu esqueci de abrir os seus olhos. Abre os seus olhos espirituais. E quando ele abriu, ele viu anjos e anjos e anjos, sabe, cercando aquele lugar. Sabe, porque aquilo que se vê pela ótica espiritual é muito superior do que aquilo que a gente vê aqui pela nossa ótica terrena. É muito superior. A adoração, ela causa isso nos nossos corações. Abra a sua Bíblia, lá em 2 Samuel. Em 2 Samuel, no capítulo 6, você vai ver na história do capítulo 6, uma história muito conhecida, que muitas pessoas já usaram para falar sobre adoração, que é a história de Uzá. Uma pessoa que tem um nome muito pouco citado na Bíblia. Davi estava transportando a Arca da Aliança para Jerusalém e resolveu usar o que havia de mais tecnológico no templo para carregar a Arca do Senhor. Então ele colocou ali sobre alguns carros de boi. Então
todos celebrando, festejando o retorno da arca, porque o simbolismo político e espiritual disso era muito profundo para aquele povo. Até que então um dos bois tropeça, a arca dá a sensação de que vai cair, Uzá estende a sua mão para tentar ajudar a arca a não cair, e ele é fulminado instantaneamente. E aquilo estragou completamente a festa. Aquilo estragou completamente a festa, porque, cara, se você for pensar, talvez com a nossa ótica aqui, a gente fala assim, nossa, mas ele só quis ajudar, ele estava tão cheio de boas intenções, e de fato ele foi uma vítima colateral de um pecado que ele não cometeu, mas que cometeu o próprio Davi, ao colocar a arca da aliança sobre esses carros de boi. Não era esse o manejo sacerdotal daquele utensílio sagrado, não era assim. A Bíblia dizia lá na lei que eram os levitas que tinham que levar no ombro a arca do Senhor e tudo mais. Mas sabe, esse senso de inovação, sabe, ele não pode dar espaço para o mandamento. Porque é bom que você inove, que tenha instrumentos bons, novos, músicas novas, isso é maravilhoso. Mas cara, você tem que observar os mandamentos. Observe sempre os mandamentos. Uzá morreu. E a Bíblia diz que Davi ficou profundamente entristecido com essa situação. Muito triste. Inclusive, ele paralisou o destino da arca e colocou ela na casa de um cara chamado Obed-Edom. E enquanto a arca esteve na casa de Obed-Edom, a casa dele prosperou, cresceu, as doenças sumiram, as pessoas que eram doentes ficavam curadas, sabe, a prosperidade vinha, tudo dava certo na casa desse cara. Até que Davi fala, não, preciso levar a arca. Ele observa a lei e ele começa a carregar a arca do jeito certo. Porque para Deus não se trata de você ter uma motivação correta. Você tem que ter a motivação correta e fazer as coisas do jeito certo, da forma certa. Só que a forma que ele levou da segunda vez não é tão igual, não é tão diferente da forma que ele estava levando da primeira vez. A diferença foi só os carros de boi. Mas não havia nada de cerimonial escrito na lei do Antigo Testamento, sabe, que dissesse que ele teria que provocar aquele tipo de dança, aquela quantidade de sacrifícios. Ele quis ser tão exagerado na sua demonstração de arrependimento, que a cada 6 passos humanos que eles davam em direção à cidade, eles sacrificavam um animal, e eles andaram por quilômetros. A quantidade de animais que morreram nesse dia, para que então a arca pudesse chegar, cara, seriam muitos animais. Mas sabe, a adoração, quando ela tem essa característica extravagante, ela transforma a atmosfera de um lugar. A adoração de uma pessoa transforma a adoração de todo um lugar. E Davi, aquele que era o guerreiro, aquele que era bruto, valente, que derrotou um gigante, que tinha sob seu comando diversos homens muito poderosos, ele tira as suas roupas reais e quase que nu, se não nu, ele começa a dançar e ser conduzido por essa atmosfera enquanto a arca era carregada em Jerusalém. Sabe, Uzá morreu, isso causou nele um profundo trauma, mas que elevou o seu nível de temor. O temor de Deus fez ele agir de forma mais correta. Fez ele, se entregar para a adoração. Mas cara, sempre tem uma pessoa disposta a criticar a adoração dos outros. Eu lá do alto do palácio, ouvindo o barulho, a festa e a chegada da arca, estava Mical, que era esposa de Davi, filha de Saul, uma nobre, uma princesa, que amava Davi. A Bíblia diz que ela amava Davi. Então quando ela olha da janela, o seu coração reprova aquela atitude de adoração. No seu coração ela começa a reprovar o que Davi estava fazendo. Até que quando ele chega, chapado, na própria casa, a Bíblia diz que Davi foi para abençoar a sua própria família. Está aí no texto, continue lendo. Ele foi para abençoar a família. Mical vira para ele e fala assim: que bonito, mas que bonito para o rei de Israel, dançando como quem dança qualquer um dos vadios. Que bonito, que coisa terrível você
sendo quem é, se reduzindo a isso, dançando na frente dos escravos e escravas. O que ela estava dizendo para Davi é que aquilo que ele estava fazendo não seria digno nem de um escravo fazer. Nenhum escravo teria coragem de fazer o que ele fez. A partir daquele momento, Mical nunca mais pôde ter filhos. Nunca mais. Ela se tornou estéril. Essa informação ela é muito importante para o desfecho do livro, especialmente para o desfecho da história de Saul, porque quando Davi soube da morte de Saul, ele procurou descendentes de Saul para honrá-lo, e o único que sobrou foi um cara chamado Mefibosete, porque todos os outros tinham morrido. Jonatas tinha morrido, os outros filhos de Saul tinham sido enforcados, o próprio Saul se suicidou, e ele precisava de alguém para tentar honrar, e Mical poderia ter gerado um filho para continuar a descendência de Saul, e ninguém pôde continuar essa descendência, porque uma vez que ela criticou um ato de adoração, o próprio Deus se encarregou de esterilizá-la. Todas as vezes que você vai ver pessoas críticas demais, não gosto dessa música, não gosto desse som, esse fundo preto me incomoda, há muito barulho, é muita coisa, cara, essa pessoa é improdutiva, ela não produz nada. Pessoas que são aptas a criticar o ato de adoração alheio, cara, é porque ele não tem um ato de adoração próprio. Porque na verdade quem fala esse idioma, sabe, quem fala o idioma da adoração, ele compreende o outro, ele ajuda, ele serve, ele favorece. Qual foi dos discípulos de Jesus que não se tornou apóstolo? Judas. Porque vendo um ato de extrema adoração, ele vira para ela e fala: cara, você deveria ter usado esse dinheiro para um fim missional. E muitas vezes parece que a gente tem um bom argumento, parece que a gente tem uma boa base bíblica, mas o que Jesus estava dizendo é: haverá um dia que vocês não me terão. Eu vou fazer uma promessa para vocês. Pobreza é minha promessa. Os pobres sempre tende convosco. É por isso que entra geração após geração, você nunca vê os problemas de desigualdade social sendo resolvidos, porque isso faz parte de uma promessa de Deus. Porque se existe uma igreja que o conhece aqui na terra, é o nosso dever prestar assistência a todos aqueles que precisam. E se os pobres desaparecem, a igreja perde a sua utilidade. A gente precisa. Enquanto tem gente passando fome lá fora, a culpa é nossa. Enquanto tem gente passando frio lá fora, a culpa é nossa. Não é culpa do governo, não é culpa do Brasil, não é culpa da história, é culpa da igreja, que não assumiu o lugar que ela deveria assumir, redimindo as dificuldades do mundo e testificando com isso a identidade de Deus. Essa é a forma que o mundo reconhece a Deus, por meio de uma igreja que o adora, que o contempla, que é transformada conforme a imagem dele. Se você se esforçar para ser parecido com Jesus, você será um adorador eficiente e um missionário eficaz. Sempre. Se você não se esforça para se parecer com Jesus, você não se torna nem um bom missionário nem um bom adorador. Você pode ser um bom músico, um bom cantor, um bom ministro, mas nunca um bom adorador, se você não tiver o coração conforme o coração dele. É por isso que lá em Coríntios, abre aí, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz: contemplando como que por um espelho a glória de Deus, nós somos transformados à sua imagem, de glória em glória. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim: olha, quando você olha para Jesus, quando você começa a observar as expressões dele, aquilo que é importante para ele, isso vai produzindo uma transformação no seu coração. Você vai se tornando uma outra pessoa, uma nova coisa. É por isso que lá em Salmos a Bíblia diz que os ídolos, eles têm ouvido, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. E o salmista conclui dizendo que se tornem semelhantes a estes, aqueles que o adoram. Tudo aquilo que você adora atrai para si, sabe, características do objeto de adoração. Se você adora um Deus morto, você vai ser um adorador morto. Mas se você adora um Deus vivo, você será um adorador vivo, que no seu coração brota uma chama, um fogo, um calor diferente e que queima conforme aquilo que é importante para Jesus. Talvez o último ato de refrigério que Jesus teve em seu coração antes da sua crucifixão tenha sido essa indulgência, essa boa ação provocada por essa mulher.
É por isso que nos 3 evangelhos Jesus diz assim: ela fez uma boa ação para comigo. Ela fez uma boa ação para comigo. Sabe o que é adoração? Adoração é uma boa ação que você faz para Jesus. A adoração, ela se parece muito com outras coisas. Se você dá uma olhada lá em... Me perdi. Não sei onde é. Mas eu acho que é Mateus no capítulo 14. Abre aí para mim. Mateus capítulo 14. Que fala sobre o dia de aniversário do rei Herodes. Era aniversário do rei Herodes. E o rei Herodes era um homem que não temia Deus. Ele era simplesmente um político colocado naquela posição por um romano a fim de estabilizar os ânimos da Palestina. Aquela região até hoje ela é uma região de muitos conflitos. E esse foi um dos momentos mais raros da história onde, por intervenção de um império europeu, eles estavam sarando as tensões, cuidando das tensões. Eles falavam assim: o problema dos judeus é o quê? É um templo? Constrói esse templo para esses judeus, pronto. E Herodes construiu o templo e a paz reinou. Qual é o problema desse povo? Até que então João Batista, no exercício da sua voz profética, começa a denunciar os pecados do rei, dizendo que ele estava saindo com Herodias, que era mulher de Filipe, que era um outro rei, era irmão de Herodes, e estava em outra província. E pense na treta política que iria causar um rei pegando a mulher de outro rei. E por conta disso, Herodes teve que prender João. Mas a Bíblia sempre que menciona João e Herodes, fala que Herodes gostava de João. Herodes gostava porque ele pregava contra a hipocrisia dos fariseus, que era flagrante até para um homem pervertido como Herodes. A hipocrisia é uma coisa assim, sabe, tão danosa que até os maus se ressentem dela. Aí, lá na cadeia, você pode até prender fisicamente João, mas você não pode calar a voz de um profeta. E lá na prisão, ele continuava professando, falando sobre o envolvimento de Herodes com Herodias. Então, no dia de aniversário, Herodias dá de presente para o rei Herodes uma dança, e pega uma das suas filhas, talvez a mais bonita, e faz uma dança sensual que, sabe, que faz o rei se comprometer a dar até metade do reino dele para aquela dançarina. E quando ele estava esperando dela receber qualquer tipo de pedido, como dinheiro, ouro, mirra, roupas caras, frutas caras, qualquer coisa, ela vira para ele e fala assim: eu quero a cabeça de João Batista, porque ela foi bem instruída pela sua própria mãe. E sabe, por mais que eu entenda que Herodes gostasse de João Batista, porque ele era contra os fariseus, na verdade, o que ele estava fazendo ali na mesa era um cálculo político. Qual seria o impacto da morte do profeta João Batista, sabe, para a condução do seu projeto de pacificação na Palestina? Mataram um profeta que era tão amado, tão aclamado, nem os fariseus ousaram fazer qualquer coisa contra eles, porque eles sabiam que mexer com João Batista seria colocar o seu reino em risco. Mas ainda assim, ele cede aquele pedido, e ele vai lá e corta a cabeça de João Batista e serve para Herodias numa bandeja de prata. E sabe como é que isso começou? Com uma dança. Porque, sabe, aquilo que nós fazemos aqui, de certa forma, é entendido por adoração como muitos. Mas eu estou dizendo que os mesmos artifícios que usamos pode ser usado para o mal também. Com a aparência de adoração, com a aparência de algo bom, na verdade está ceifando a cabeça de muitos profetas. E você vê, na verdade, muita gente com a motivação errada, usando da adoração para calar a voz profética que existe sobre esse templo, sobre essa igreja, sobre todas as igrejas do reino, que se movem, na verdade, profetizando a verdade. Mas existe muito adorador entorpecendo a igreja. E na verdade, está produzindo mais morte do que vida com aquilo que fazem, mesmo que sejam excelentes ministros, excelentes músicos, porque é igual eu falei, para Deus isso não importa. Não importa mesmo.
Esse critério é importante para nós, mas não é importante para Deus. Olha no caso de Uzá aqui. Uzá, ele estendeu a mão e tocou a arca. Davi dançou pelado diante de todo mundo. E o que escandalizou mais a Deus? Uzá tocando a arca ou Davi dançando nu? Segundo os nossos critérios, Uzá seria o bonzinho e talvez Davi seria o carnal. Mas conforme a ótica de Deus, não. Deus, olhando para aquele ato de Davi, ele viu na verdade um rei que estava se destituindo de toda a sua roupa, de toda a sua autoridade, porque a autoridade do rei se difere por aquilo que ele veste, por aquilo que ele põe na cabeça, por aquilo que ele carrega em suas mãos. Davi estava dizendo: eu sou tão igual a um escravo diante do Senhor, eu sou tão igual. Davi estava dançando. E com a dança dele, ele estava atraindo a presença de Deus. Herodias estava dançando também, mas ela estava silenciando uma voz profética de uma geração. A mesma coisa, o mesmo objeto, o mesmo utensílio, o mesmo feito. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, eu já estou encerrando. 2 Samuel, capítulo 24. É um outro capítulo interessante também, porque esse já mostra Davi um pouco mais velho. Esse aqui já é o fim do ministério de Davi, o fim do seu reinado. Ele já está idoso, ele já vivenciou muita coisa, já havia pecado, já havia colhido as consequências do seu pecado. E por algum motivo que eu desconheço, aquele Davi que a gente tem na nossa memória como um adorador, como um homem de Deus, ele toma uma péssima decisão. Ele decide confrontar a Deus, recenseando o seu povo. Ou seja, existia uma prática de fé, de que você não precisava contar os povos, porque Deus estaria sempre em proteção do povo de Israel. Por que se contava quantas pessoas existiam? Por que se fazia censo no tempo de Davi? Para saber com quantos homens ele poderia contar na hora de uma batalha, com quantos homens ele poderia contar na hora de uma guerra. Isso dá para qualquer general, isso dá para qualquer gestor, para qualquer administrador um número, sabe? Um ponto de segurança. A partir daquilo que ele tem, daquilo que ele gerencia, ele sabe se ele pode avançar mais ou menos. Lá em Lucas tem um episódio que fala que é Jesus contando uma parábola dizendo qual rei que entrando em batalha não consulta entre o seu para saber se vai à guerra com 1.000 ou com 10.000. Está lá em Lucas capítulo 12. Isso está dizendo que é uma boa prática administrativa, você saber o que você tem em mãos, para saber aonde você pode ir. E Davi, a Bíblia diz que ele foi iludido por Satanás. É uma das poucas vezes que o nome Satanás aparece na Bíblia mesmo. Não se trata de um demônio qualquer, foi o próprio Satanás. O mesmo Satanás que entrou dentro de Judas e o fez trair Jesus. Ele iludiu Davi e o obrigou a recensear o povo. Então por 9 meses, um general chamado Joabe, ele vai passando por toda a cidade ali, por toda a província, a contar as pessoas, a levantar um número de quantos homens Davi poderia contar numa batalha. E ele volta e ele presta um relatório diante de Davi. Até que Davi tem um sonho. Ele começa a falar com Deus e Deus reprova essa atitude de Davi, porque essa foi uma demonstração de que Davi já não mais confiava em Deus como antes. Deus reprova o coração de Davi e dá para ele 3 opções terríveis, 3 alternativas muito terríveis. Se eu não me engano, são 7 anos de guerra, são 7 meses de perseguição e 7 dias de fome, de peste. Dá uma olhada aí, eu não lembro direito. Não tem problema não, eu erro também. Mas deu 3 opções muito ruins. E Davi, ele escolhe a que ele acreditou ser a de menor impacto. Então Deus libera um patógeno, sabe, naquela civilização. E nos poucos dias que iria durar a punição de Deus, muitas pessoas morreram de Israel. Por conta de uma pandemia, por conta de um vírus. E muitos morreram adoecidos por causa dessa peste. E
E Davi, reconhecendo o seu erro, ele busca a Deus em reparação daquilo que ele havia feito de errado. Então ele consulta o profeta, e o profeta fala assim: você vai lá na eira de Araruna e vai erguer um altar ao Senhor, e quando você erguer esse altar, essa peste vai passar. Então ele vai lá, ele sobe no monte, na eira de Araruna, e ele encontra o dono da fazenda. E ele fala assim: o que você veio fazer aqui, rei? Eu vim adorar o Senhor, para que seja aplacada a peste. E um dos últimos testes da adoração, ele passa. Porque agora, já não se trata de você lidar com quem confronta você, com quem não entende você, com quem critica você. Se trata de você lidar com quem concorda com você. Porque agora, aquele homem, né, o dono da fazenda, ele olha para Davi e fala: não, é para acabar a peste? Meu rei, por favor, vem aqui na hora, ó. Pega esses boi aqui, você pode sacrificar. Se faltar lenha, você pode até quebrar os carros de boi e fazer lenha, mas sacrifica para Deus. Todos nós queremos que essa peste vá embora logo. Por favor, rei. E Davi, ele recebe isso positivamente, mas ele se lembra, opa, peraí. Eu já aprendi essa lição uma vez. Não. Fala para mim o seu preço. Eu quero pagar. Mas rei, não precisa, eu estou te dando. Ele: não, eu quero pagar, porque eu me recuso a oferecer para Deus aquilo que não me custe um preço. Eu me recuso, eu não quero mais fazer assim. Então, acertado o preço, ele levanta um altar e Deus recebe isso. Porque não se trata dos bois que foram sacrificados. O próprio Salmo 51 fala: Deus, se você quisesse holocausto, animais, eu te daria. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi sabia que Deus ele não está à venda por causa de boi. Deus ele não se vende por causa de bicho, de animal, sabe? Se trata do coração que Davi teve ao querer participar do preço. Quando ele falou assim: eu quero pagar por aquilo que você está me oferecendo, ele estava dizendo: uma parte de mim precisa morrer junto com essa oferta que eu estarei levantando. E aquele ato de adoração salvou toda a sua terra, porque Davi compreendeu um princípio na presença de Deus. Existe uma passagem na Bíblia, mais ou menos nessa região aqui, que conta os grandes feitos do rei Davi. E um deles me chama a atenção, que é quando Davi estava fugindo de Jerusalém. Os inimigos estavam lá, naquela região, na verdade de Belém. E no seu coração ele pensou: como eu gostaria de beber um pouco da água do poço de Belém. É um desejo, um capricho. Ele queria beber um copo de água do poço de Belém. Na verdade, isso é uma poesia, porque o que ele estava dizendo é: como eu gostaria de ver aquela cidade livre dos nossos inimigos. Como eu gostaria de ver isso. Então, 2 dos seus valentes, correndo o risco de vida, se infiltra no acampamento inimigo, vai até o poço de Belém, coleta um pouco de água e volta e entrega para o rei Davi, sabe, num gesto, sabe, de muito amor, de muita consideração pelo seu próprio rei. E quando Davi, ele entende a história e contam para ele está prestes a beber daquela água, ele fala: não, está amarrado, nunca que eu vou beber essa água, porque isso se trata do sacrifício de 2 dos meus homens. Um custo muito alto foi pago, e isso aqui na verdade é a mesma coisa que beber sangue. É equivalente a beber sangue. Eu não vou fazer isso não. Então ele vai e despeja. Não vou despejar aqui, né? Porque senão vai sujar tudo. Mas ele despeja um copo de água e entrega aquilo em adoração a Deus. Sabe, é você percebendo que a adoração, ela é muito mais do que um ato. Ela é um sentimento que está dentro, porque ela não obedece qualquer regra pré-existente. Não existia nada na lei que dizia que virar um copo d'água é um ato de adoração. Não existe isso na Bíblia. Mas sabe, é nesse ponto que a adoração estimula a nossa criatividade, porque só você vai saber o que é de fato um ato de adoração a Deus. E isso não necessariamente tem a ver com você gerar uma música. Você sabe exatamente o que você precisa entregar. Você sabe exatamente quais os lugares que você precisa voltar, revisitar na sua fé. Talvez o seu ato de adoração a Deus, ele só faça sentido para você, só para você. E quem sabe o seu ato de adoração não seja algo extremamente escandaloso, que vai levantar a crítica de muitas pessoas. A questão é o quanto você se importa com isso. Quanto você se importa com o que vão dizer?
importa o preço, que perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Jesus, ele jamais vai censurar um ato de adoração, desde que seja verdadeiro, desde que seja observante dos mandamentos. Lembra, a inobservância de usar causou mais rejeição em Deus do que a nudez de Davi. A nudez de Davi incomodou quem não adorava na mesma intensidade, mas não incomodou a Deus. Queria que você ficasse de pé.